TJGO capacita a segunda turma de religiosos para atuar na mediação e conciliação. Suposto serial killer é julgado mais uma vez em júri popular. Corregedoria facilita o acesso ao Manual de Procedimentos para Escrivanias Cíveis. E no Justiça em Foco de hoje, um bate-papo especial com os juízes Sebastião de Assis Neto e Marcos da Costa Ferreira sobre o novo Código de Processo Civil. A Agenda Judiciária já está no ar. TJGO capacita a segunda turma de religiosos para atuar na mediação e conciliação. Confira. Com aulas práticas e teóricas, 21 líderes religiosos participaram da segunda turma do programa Mediar é Divino. Durante a capacitação, eles aprenderam técnicas de conciliação e mediação judicial. A intenção é que os religiosos possam levar o aprendizado para os templos. O programa inédito criado no final do ano de 2015, Mediar é Divino, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, chancelado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é difundir a cultura do diálogo no meio religioso. A expectativa é que o conflito seja resolvido no espaço religioso, ainda na comunidade, sem a necessidade da abertura de um processo. Segundo esse instrutor, em média, em 95% dos casos mediados fora do Poder Judiciário, o trato é cumprido de forma efetiva. Antes de ter o processo, normalmente as nossas mediações e conciliações são cumpridos os termos, aquilo que ajusta no termo, é cumprido em média 95%, 98%, cumprimento efetivo. Praticamente não temos descumprimentos. Por quê? É negociado, é trabalhado o acordo, é esclarecido entre as partes, quer dizer, nós empoderamos as partes para que elas possam resolver aquele conflito de tal maneira que também que possam cumprir. Não é só a solução, também precisa visar o cumprimento. Se é viável o cumprimento, nós temos que analisar essa viabilidade. Rosirene Curado cresceu no meio religioso. Hoje ela faz parte da comunidade da paróquia Jesus Maria José em Goiânia. Há 25 anos, ela se tornou advogada. Na época da formação, o tema conciliação não era colocado em discussão. Para ela, essa oportunidade de líderes religiosos participarem da mediação é um avanço da justiça. Vai tirar esse estereótipo que se criou e principalmente a questão da proximidade. A pessoa ela não vai ver nessa pessoa que vai mediar uma distância muito grande. Ela vai perceber que essa pessoa ela é mais próxima dela. Não que o juiz não seja, o advogado não seja, o representante do Ministério Público não seja, mas isso é para ela mais palpável. Mais doméstico, é a ideia que eu tenho. E o Judiciário goiano tem mais uma maneira de se inteirar sobre as mudanças do Código de Processo Civil. Acompanhe. Na semana passada, nós falamos sobre o lançamento do Manual de Procedimentos para Escrivanias Cíveis. A novidade é que agora o documento está disponível online no site do TJGO. Com linguagem objetiva e concisa, o objetivo do manual é orientar o trabalho dos magistrados e servidores de acordo com o novo Código de Processo Civil. Veja agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. CELG é condenada a pagar indenização por atraso em ligação de energia elétrica. A decisão é da segunda Câmara Civil nos termos do voto do relator, o desembargador Zacarias Neves Coelho, que manteve parcialmente a decisão do juízo de Itajá. A companhia terá que indenizar em R$ 3.000 um usuário que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em sua casa por 15 dias. A empresa alega que o homem estava em débito. Porém, o corte foi considerado indevido, pois foi constatado que a cobrança era inadequada. Unimed é condenada a ressarcir beneficiária por cobrança de utensílios utilizados em cirurgia. O juiz André Rodrigues Nakagami julgou procedente a ação ajuizada contra a Unimed após a empresa se recusar a arcar com utensílios necessários a uma cirurgia ortopédica.
O plano de saúde foi condenado a ressarcir os valores gastos pela usuária e a pagar R$ 5.000 em danos morais para compensar os transtornos sofridos. Consta dos autos que a autora da ação precisou custear a compra de materiais para a realização de procedimento de ortopedia no valor de mais de R$ 14.000. Ela era conveniada à Unimed desde 1997, mas a empresa, apesar de cobrir a cirurgia, se recusou a arcar com os equipamentos, alegando falta de cobertura contratual. O suposto serial killer Thiago Gomes da Rocha voltou a ser julgado no TJGO. Confira. O vigilante foi condenado a 20 anos de prisão pela morte de Arlete dos Anjos. A jovem foi assassinada a tiros em janeiro de 2014, no bairro Goiá, em Goiânia. Exercendo seu direito como réu, Thiago Henrique não compareceu ao julgamento. Para o acusado ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri, nós temos que ter indícios de materialidade, indícios de autoria. Basta isto para que então o acusado seja levado a julgamento pelo júri popular. E no caso de hoje, nós temos sim indícios de materialidade, indícios de autoria, competindo, portanto, aos jurados a definição do julgamento. Veja quais são os concursos públicos abertos no Poder Judiciário em todo o país. Vai até segunda-feira, dia 4 de abril, o prazo de inscrição em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do processo é selecionar profissionais para ingresso no quadro de pessoal que presta serviços técnicos especializados ao tribunal. As vagas são para os cargos de médico psiquiatra, psicólogo, pedagogo, médico, assessor judiciário e contador. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso lançou o edital do concurso público que visa preencher 20 vagas de defensor público substituto. O salário é de R$ 19.992 e as inscrições vão até 1º de maio. A agenda judiciária vai para um breve intervalo e na volta teremos um debate sobre o novo Código de Processo Civil. Voltamos já. A agenda judiciária está de volta com o quadro Justiça em Foco, hoje recebendo 2 convidados. Dr. Marcos da Costa Ferreira, seja bem-vindo, doutor Marcos. Obrigado, mãe. E o doutor Sebastião de Assis Neto, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, nós vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no dia 19 de março. Depois de um ano do anúncio, ele entrou em vigor e tivemos esse um ano de preparação para o judiciário. Doutor Marcos, o senhor acha que esse ano foi suficiente? Cogitou-se até a possibilidade de estender esse período? O senhor era a favor de estender esse período? Acha que foi suficiente esse um ano de preparação? Olha, eu penso que é um período de vacatio legis de um ano, ele tem que ser suficiente para que todos se adaptem e façam o que for necessário para o vigor da lei. Infelizmente, não é isso que nós temos vezes na prática. Na prática, nós percebemos que uma boa parte dos tribunais pelo país todo não se adequou, não se preparou, acreditou que a mudança seria não tão radical como foi, e nós teremos que amargar durante algum período algumas dificuldades que são crescidas, exatamente por não termos nos preparado suficientemente para o que veio por aí. Sem dúvida, querendo ou não, gostando ou não, a lei está em vigor e nós teremos que aplicá-la a partir do dia 18, todas as questões processuais têm que passar por ela. Doutor Sebastião, o senhor acredita que esse um ano foi suficiente? Trazendo aqui para nós, principalmente, o Judiciário Goiano, ele está preparado, foi bem preparado para receber esse novo código? Bem, traçando um paralelo com o Código Civil, que foi publicado em 2002 e com um período de vacância igual a esse, de um ano também, quando fizeram o primeiro encontro de estudos a respeito dele, lá no Conselho da Justiça Federal, uma das reivindicações é justamente que se elastecesse esse prazo de 1 para 2 anos, porque a mudança cultura e estrutural era muito grande, cultural e estrutural é muito grande. Eu acredito que se dá o mesmo com o Código de Processo Civil de 2015, entendo que até mais se trata de uma mudança de cultura e de pensar o processo ainda maior do que aquela que aconteceu com o direito civil na década passada. E esse um ano, de fato, ele não foi suficiente para que as pessoas, não que se preparassem, né? Porque, como o Dr. Marcos disse,
Um ano é suficiente para as pessoas estudarem, para se prepararem, mas eu imagino que não seja suficiente para poderem, vamos dizer assim, para usar uma expressão popular, para entrar no clima, né? Entrar no clima do novo código, porque de fato ele tem inovações muito grandes, e eu penso que isso é só o início, porque nós estamos pulando no escuro, nós estamos pulando, partindo para o desconhecido, e o desconhecido é que vai nos dizer se de fato o que nós já fizemos é suficiente ou não. E acredito sinceramente que não, mas o tempo nos dirá. Certo, a gente começa então falando dessas mudanças e já que o senhor tocou no assunto, doutor Marcos, essa questão da audiência de conciliação ser obrigatória a partir de agora, a partir já do dia 19 de março, já está em vigor o nosso novo código, então como o senhor disse, não tem como fugir. Sobre esse assunto específico, o judiciário goiano está preparado? A gente sabe que a conciliação é um destaque aqui do nosso tribunal, né? Mesmo assim, sendo obrigatório em todos os casos ter essa audiência, o senhor acha que essa mudança é a que mais relevante, vamos dizer assim, a curto prazo, principalmente? Olha, penso eu que não. Eu acho que essa foi mais uma medida que, infelizmente, é totalmente contrária a tudo aquilo que pregaram a respeito desse novo código, né? Pregaram para todos nós a ideia de que os processos eram muito morosos e que mudaria-se a sistemática processual e, em virtude disso, os processos andariam mais rápido. Essa foi uma primeira das grandes mudanças, e tem outras que são também muito graves ao mesmo ponto, que não vão resolver o problema e, pelo contrário, vão fazer com que os processos demorem mais. Para que se tenha uma ideia, todos os processos que são ajuizados hoje na esfera civil, a obrigação do juiz de marcar desde logo uma audiência, antes mesmo que a parte seja citada. E essa audiência tem que ser marcada com um prazo mínimo de 30 dias. A parte deve ser citada com prazo mínimo de 20 dias para poder comparecer àquela audiência. E o interessante é que, por mais que a pessoa não queira se conciliar, o comparecimento dessa audiência é obrigatório, a não ser que as duas partes expressamente digam que não querem se conciliar. Nós estamos tendo que nos adequar a essa situação. Como o doutor Sebastião já disse aqui, o Tribunal de Goiás está preocupado com isso, está preocupado em formar novos conciliadores e mediadores, porque a ideia de mediação também é uma ideia muito boa, que pode funcionar bem na área de família, porque a diferença da mediação para a conciliação é que na conciliação o conciliador participa efetivamente no resultado, enquanto na mediação ele só orienta as partes para que elas próprias cheguem ao resultado. Então, para a área de família é o ideal. Agora, para o grosso dos processos que nós temos hoje em dia, que refoge a área de família, mediação é praticamente inviável. Nós vemos que pode-se ficar 2 meses, tentando aquela composição sem que se consiga esse resultado, fazendo com que o resultado final do processo possa demorar ainda mais. Então, eu penso que foi também uma iniciativa não muito feliz por parte do legislador. O senhor concorda, doutor Sebastião, as conciliações em todas as áreas podem complicar aí um pouco mais em relação à celeridade dos processos? Bom, eu confesso que eu tenho uma visão um pouco menos pessimista que a do Dr. Marcos e vejo que, na verdade, o novo Código de Processo Civil, embora tenha sido vendida a ideia de que ele viria para celerizar o procedimento, de fato, a linha mestra dele, talvez se nós pudéssemos falar em princípios basilares do novo CPC, a celerização talvez não seja um deles, mas muito mais no sentido de aprimorar a prestação jurisdicional do que, de fato, celerizar. Isso é muito observado tanto desde a questão da respeito à ordem cronológica até aos novos deveres de fundamentação da sentença, né, das decisões judiciais pelo juiz. E aí, quando nós colocamos a conciliação e a mediação como uma meta e como uma fase obrigatória do procedimento, principalmente sob o prisma de afastar da atividade própria do juiz essa atividade de conciliar e de mediar, nós verificamos que a ideia, a princípio, ela não é ruim. Por quê? Porque nós criamos talvez a possibilidade de que mais e mais processos sejam resolvidos pela via da negociação, né? E não pela via que nós chamamos de adversarial, que é aquela em que você vai batalhar e no fim você vai ter uma resposta de um terceiro, que é o juiz. Então, nesse sentido, nós vamos ter talvez uma prestação jurisdicional mais aprimorada. E se nós obtivermos resultados estatisticamente positivos, nós vamos deixar para o julgamento, ou seja, para a atividade própria do juiz, um quantitativo menor de processos. Talvez isso possa redundar em celeridade no futuro,
talvez não tão próximo. O que eu acredito, doutor Marcos, é que os resultados que esse código vai trazer, se é que pode trazer com relação à celeridade, não vão vir no curto prazo, e sim a médio e longo prazo, exatamente. Bom, vamos falar então sobre os pontos positivos. Doutor Marcos, qual o principal ponto positivo que o senhor vê nesse novo código? Olha, eu posso até parecer extremamente pessimista, mas eu, sinceramente, já estou com muita saudade do Código de 1973, com as mudanças que tinham acontecido nele e da forma como ele vinha funcionando. Mas se nós olharmos por um complexo geral, nós vamos ver que talvez o que haja de mais positivo nesse código seja alguma coisa que pessoalmente me assusta, que é a segurança jurídica que vai ser obtida através dos julgamentos agora, que devem se dar pela cultura dos precedentes e não pelo livre convencimento motivado do juiz. Nós hoje estaremos presos, nós estaremos afeitos, deveremos obediência à cultura dos precedentes vinda das súmulas, vindo das decisões em caráter repetitivo dos tribunais superiores e dos próprios tribunais locais. E isso, sem dúvida, era uma grita muito grande que existia no país, vai trazer uma maior segurança jurídica a que as pessoas antecipadamente saibam o que o tribunal pensa, o que o juiz pensa, de que forma que ele vai decidir. Quer dizer, isso assusta nós da minha geração, que estamos acostumados ainda com o livre convencimento motivado do juiz, que julgava com base naquilo que ele entendia correto, desde que ele aplicasse a lei, e a lei admite diversas e inimagináveis possibilidades de interpretação. Doutor Sebastião, na sua opinião, qual o ponto aí positivo que o senhor destaca desse novo código? Bom, gostaria de destacar 2 pontos positivos. A primeira é a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, em que você tem um sistema pelo qual, dependendo da situação processual em que as partes se encontram, o juiz tem uma margem de movimentação maior para determinar quem deve produzir prova relativa a tal ou qual fato. Outra questão importante, e que eu acho bastante positivo, é o elastério do que nós chamamos de situação análoga ou similar à conexão, ou seja, que você permite que processos em que você contém a mesma tese jurídica, ainda que não conexos, ainda que você não tenha a identidade de objeto, de causa de pedir, que é o sentido técnico da conexão, possam ser reunidos para serem decididos em conjunto. Isso dá um aspecto de coletivização do processo, de você resolver grandes demandas de uma forma unitária, até, de certa forma, corroborando com a questão da segurança jurídica que o Dr. Marcos colocou. E só fazer um comentário, Dr. Marcos, eu até, não saudoso do Código de Processo Civil de 1973, mas eu acredito que o livre convencimento motivado, ele continua no que tange ao aspecto fático, ou seja, o juiz ele continua livre para apreciar a prova dos fatos produzidos no processo, desde que motive na decisão. De toda forma, o magistrado estava atrelado à lei para decidir, e o que nós descobrimos com o passar dos anos, ou seja, nós já estamos numa época que não é mais puramente positivismo, mas sim de um pós-positivismo, é que a lei ela não é infalível, né? A lei, como ser humano, ela é feita por ele, ela é falível, por isso que ela admite tantas interpretações. Daí vem os precedentes para poder dizer, olha, a interpretação que deve prevalecer é essa. E é isso que o novo código vai nos trazer com relação à cultura dos precedentes, que o Dr. Marcos mencionou. Ok, vamos falar de mais mudanças, mas agora vamos para um breve intervalo. Na volta, continuamos aqui com o nosso debate sobre o novo Código de Processo Civil. Até já! De volta com o Justiça em Foco, hoje debatendo sobre as mudanças do novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no dia 19 de março. Vamos falar agora sobre os temas polêmicos. Polêmicos não, até que geraram mais discussão, principalmente nesse período de preparação, doutor Marcos. Durante aí os encontros, os cursos preparatórios, né, e de atualização, quais foram as maiores discussões entre os magistrados, principalmente, sobre esse novo código? Olha, eu tenho acompanhado muito mais as questões do segundo grau, até por estar trabalhando no segundo grau. O primeiro grande problema que nós vimos, e isso aí afetaria principalmente as cortes superiores, seria com relação ao juízo de admissibilidade dos recursos, né?
Mas isso já foi até superado, porque antes do Código de Processo Civil entrar em vigor, já houve um projeto de lei aprovado, mudando a coisa e voltando para o que era. Então, hoje, os recursos para os tribunais superiores serão ainda analisados pelos tribunais de origem. Faz essa triagem por aqui. Para fazer essa triagem por aqui. Porque isso seria impossível de fazer nos tribunais superiores. Imagine você do país inteiro mandando dar milhares de recursos para o STJ e para o Supremo para que eles admitissem os recursos ou não. Então, isso aí já mudou bem. Também, a nível de tribunais regionais, que nos preocupa é a nova configuração aí dos antigos embargos infringentes que acabaram, né? E agora, ao invés de ser um recurso, passou a ser uma técnica de julgamento que, em verdade, toda vez que houver uma decisão que não for unânime em um órgão qualquer do tribunal, exceto o tribunal pleno ou a corte especial, será necessário convocar outros desembargadores para dar sequência àquele julgamento. Isso realmente ainda tem aí tirado o sono dos tribunais no país, para se ter uma noção de como se vai fazer isso ou não. O Tribunal de Goiás está caminhando bem nesse sentido, acredito que soluções rápidas serão tomadas a ponto de permitir que não se avolumem tanto os recursos. E outro problema grave que vejo, que também tem aí causado um grande número de discussão, é com relação à quantidade de sustentações orais que nós teremos agora nos tribunais, né? O universo foi bem alargado e se permitiu, inclusive, que se fizesse sustentações orais por via videoconferência. Isso a gente tem certeza que vai fazer com que aumente o número de sustentações orais, porque vir aqui ao tribunal fazer uma sustentação é uma coisa, mas lá do seu escritório, na frente do seu computador, só com a webcam, é muito mais fácil para qualquer um. E é um direito do advogado fazer essa sustentação dessa forma. Isso, acredito que são preocupações que nós vamos ter que vencer ao longo do tempo. Até uma outra, interromper, doutor Marcos, me parece que há também uma tendência à redução das hipóteses, uma tendência não, né? O próprio Código prevê uma redução das hipóteses de decisões monocráticas pelos tribunais de segundo grau. Né? Confere? Confere e, de fato, num primeiro momento é uma redução, mas depois isso vai se alargar, porque as decisões monocráticas podiam se basear não só nas súmulas, mas também na jurisprudência dominante. Hoje não é mais possível que haja decisão pela jurisprudência dominante. Mas, por outro lado, já permite a decisão monocrática pelos recursos repetitivos, pelas decisões que saem dos recursos repetitivos. Quer dizer, nós vamos ter um número maior de apreciação de demandas de recursos repetitivos, que ao longo do tempo, acredito eu, que com 6 meses, nós teremos o triplo ou quádruplo de súmulas que temos hoje para voltarmos a um esquema de demanda repetitiva. Agora, não podemos nos esquecer. Aos julgamentos monocráticos, o recurso vai ser totalmente diferente agora, né? Porque deve-se apreciar tópico por tópico de cada recurso que foi apresentado. O que não era feito de maneira englobada, só dando uma decisão como um todo. Isso vai acarretar talvez um inchaço dos processos nos tribunais. Doutor Sebastião, o senhor lembra de algum ponto mais polêmico aí que gerou mais discussão, só para a gente finalizar aqui o nosso debate? Sim, principalmente no que tange a atuação em primeiro grau de jurisdição, é algo que se aplica também aos processos em segundo grau de jurisdição, mas quem vai sofrer um pouco mais vão ser os juízes em primeiro grau de jurisdição no que tange os juízes e as escrivanias, no que tange a necessidade de publicação de listas com a ordem cronológica da conclusão dos processos, principalmente porque a lei vai falar daqueles processos aptos a julgamento. E aí nós vamos ter um problema em identificar o que seja processo apto a julgamento, o que não é apto a julgamento, porque nós sabemos que em diversas situações, não só aquele processo que já foi objeto da realização de audiência de instrução e julgamento, é que em tese está apto para julgamento, porque nós temos aqueles casos de julgamento antecipado, você não precisa de audiência. Então nós vamos ter que ir por todo um sistema para poder viabilizar a publicação dessas listas. As medidas administrativas estão sendo tomadas, mas eu acredito que o princípio jurídico para verificar o que é o que não é processo apto a julgamento é que nos dará um pouco mais de necessidade de pensar. É bem verdade que também, antes de entrar em vigor o próprio Código, houve uma modificação aí no artigo 12, que fala da questão da necessidade do julgamento segundo a ordem cronológica, para inserir a palavra preferencialmente, ou seja, esses processos têm que ser julgados preferencialmente, e aí nós temos uma lista de exceções. O que esse preferencialmente vem a querer dizer, né? O que se tem imaginado é que esse preferencialmente, na verdade, não afasta
por completo a necessidade de julgar a segunda ordem cronológica. Isso até é uma questão de transparência da justiça e de lisura. Mas sim de que você abre uma cláusula geral através da qual o juiz, desde que justifique, ele possa passar um processo na frente dos outros, mas desde que haja uma razão justificada fora daquelas exceções previstas na própria lei. Outra questão importante é a questão da execução, o cumprimento de sentença que fixa a obrigação de prestar alimentos, em que o Código traz uma série de aperfeiçoamentos e até de absorções do que já vinha dizendo a jurisprudência e até de inovação. Ou seja, o Código aprimora quando deixa claro de uma vez por todas que o regime da prisão civil por alimentos é fechado. Ele absorve a jurisprudência que já havia sido consolidada quando ele diz que o débito que justifica a prisão civil por alimentos é somente aquele relativo às 3 últimas parcelas antes do ajuizamento da ação. E, por último, vai trazer uma inovação que aí, eu não sei se todos vão concordar, em virtude já da prisão ser uma medida gravosa, com relação à possibilidade de você inserir o nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a famosa negativação. Certo. Bom, é um assunto muito amplo, mas eu agradeço a participação de vocês. Sei que teríamos que ter muito tempo aqui para falar de todas as mudanças, mas foi ótimo esses esclarecimentos aqui hoje. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, doutor Sebastião. Nós que agradecemos. E o Agenda Judiciária termina agora. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.